as nossas aulas aqui do período de Gálatas, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Essa é a nossa terceira aula e nós vamos tratar hoje ainda sobre o texto de Gálatas no capítulo 1. Nessa primeira sessão, estamos aqui tratando do versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos aqui então trabalhar esse texto aqui de Gálatas da seguinte forma. Você percebe que o que nós temos feito aqui é o que nós chamamos de fluxograma, certo? Fluxograma é o que nós chamamos de um desenho gráfico, vamos dizer assim, enfim, é uma forma de mostrar visualmente o argumento do autor. O que é de mais importante no texto, na minha opinião, é o fluxo do argumento, né? Além do sentido, obviamente, é a forma como o autor chegou dentro desse sentido, como foi que ele elaborou o seu pensamento. Nós chamamos isso de fluxo, certo? Fluxo do argumento. E é algo importantíssimo de se lembrar quando nós estamos estudando, especialmente as análises, né? Fazendo as análises dos livros da Bíblia. Então, o fluxo do argumento aqui de Gálatas ou de qualquer outro livro pode ser percebido a partir dessa ferramenta chamada fluxograma. Uma importante observação também é o software bíblico BibleArc. Você pode colocar lá no Google BibleArc, que você vai perceber como você pode mexer. Está em inglês, certo? Mas você pode fazer lá um login e mexer um pouco sobre como você pode fluxogramar as passagens. Especialmente o que você tem aqui é o que nós chamamos de phrase, certo? Então lá no BibleArc você vai procurar o phrase, que é a ferramenta que nós utilizamos aqui para fazer o fluxograma. Tendo explicado isso, vamos ao que interessa, que é o texto propriamente dito. Quando nós lemos aqui, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça e paz. Graça a vós outros e paz. São dois elementos já comuns dentro das saudações em que nós percebemos Paulo utilizando. Graça e paz. Fazendo uma leve lembrança aqui que quando Paulo ele fala de paz, a gente não precisa pensar necessariamente no nosso conceito ocidental de paz, que é não ter guerra. Paulo, quando fala de paz, entendemos que ele tem um conceito um pouco mais semítico, né? A ideia do shalom, né? De completude, de perfeição. Paulo espera que os irmãos tenham essa paz, não só no fato de não ter guerra, isso também é um elemento de uma plenitude, mas é algo muito maior, né? A paz que nós percebemos num plano de fundo judaico, certo? Então, isso é um elemento já comum, nós já vemos em outras saudações de Paulo, né? Desejar graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é um elemento já comum. Então, agora nós vamos para o que não é comum aqui dentro das saudações de Paulo. Quando Paulo diz, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Você percebe aqui essa ênfase na apostolicidade de Paulo, certo? Então, eu vou chamar assim de apostolicidade. Ou no apostolado, enfim. Na legitimação do ministério apostólico de Paulo.
isso não é comum nas saudações de Paulo, certo? Ele enfatizar isso. Então aqui a gente já percebe que Paulo ele quer enfatizar, ele quer defender o seu apostolado. Por quê? Porque ele diz, já começa dizendo aqui, não da parte de homens e nem por intermédio de homem algum. Então os conceitos chaves aqui estão da parte de homens e por intermédio, né? São duas preposições aqui no grego especificamente. Nós temos a preposição apó, aqui da parte de homens é apó, e por intermédio é dia. Duas preposições no grego, né? A ideia apó traz a ideia aí, nesse caso de origem, dia a ideia de meio, né? Então Paulo está mostrando que a origem do seu apostolado e o meio pelo qual ele recebe o seu apostolado não é humana, certo? Não é humana. Ele está defendendo o seu apostolado, então ele diz, olha, meu apostolado não é humano, certo? Não é humano. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui para a gente. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, certo? E também por Deus Pai. No caso aqui, a preposição que rege essas duas aqui também é a preposição dia do grego, certo? E a ideia aí de meio também, né? Então ele quer dizer que ele recebeu dos irmãos, aliás, ele recebeu, não foi de homem algum, não foi humano, mas foi divino, certo? A sua apostolicidade é divina, certo? Por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então ele ainda especifica, né, as duas pessoas da Trindade aí presentes. E ele diz, obviamente, que Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Algo importante aqui para mencionar é que Paulo trata aqui da ressurreição. Então aqui ela está explícita, a ressurreição de Cristo, mas depois ela vai estar implícita no restante do texto. No restante do texto, Paulo não vai necessariamente mencionar a ressurreição, mas ele aqui já colocou Jesus Cristo, que foi ressurreto dentre os mortos por Deus Pai, e então depois ele vai prosseguindo no seu argumento. Então, continuando aqui, então ele diz que é Paulo e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Lembrando aqui que Galácia é uma região, né? Que estava em vermelho é o que é um pouco diferente, então eu vou prosseguir aqui em azul para o que já é comum, né? Paulo fala aqui dos seus destinatários, as igrejas da Galácia são os seus destinatários, para quem ele escreve, ok? Lembrando também, como nós já falamos, né, nós estamos aqui tratando a partir da perspectiva de que Paulo escreveu para as igrejas na Galácia do Sul, a região sul da Galácia. Na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, ele foi ali pregando por aquelas regiões. Entendemos então que ele está escrevendo de Antioquia para esses irmãos na Galácia do Sul. Todos os irmãos, meus companheiros, para as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz. Então aqui ele fala novamente da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então novamente aqui as duas pessoas da Trindade. É interessante que na primeira vez que Paulo fala de Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos, aqui ele fala Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente quiser colocar aí de uma forma, né, seria A, B, e aqui B e A. Uma espécie de quiasmo leve aí que Paulo está mostrando. E, interessantemente, quem recebe a qualificação aqui na primeira é Deus Pai, por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Já aqui, quando ele fala do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
é Cristo que recebe uma qualificação, certo? Então, interessantemente aí também é um dispositivo literário que Paulo está tratando aí a partir dessas orações. Então ele diz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui ele falou de Cristo, mas agora ele falou de Deus Pai novamente, né? Da primeira pessoa da Trindade aí, no caso. Então, Cristo se entregou pelos nossos pecados, uma cristologia aí já mencionada, para nos tirar desse mundo perverso. Paulo está aí enfatizando, né? Já que aqueles irmãos, aquelas pessoas judaizantes, que são aquelas que nós ainda vamos tratar, estavam ali tentando dizer que nesse mundo aqueles irmãos tinham que seguir tantas leis e tantas leis para serem cristãos verdadeiros. Paulo diz que Jesus Cristo já se entregou pelos nossos pecados para nos tirar desse mundo perverso. Então, esse mundo aqui é ruim, mas Jesus vai nos tirar desse mundo. Ele já morreu, isso já foi feito. Nós não precisamos nem seguir outras leis para que isso seja feito, porque Jesus já cumpriu tudo isso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Que nós percebemos já a questão da obediência. Interessantemente, porque já que essa é uma carta em que Paulo ele está mostrando em que necessariamente o cristão tem que ser obediente. A obediência era uma peça-chave dentro desse assunto aí, dentro dessa questão. Mas Paulo está mostrando para a gente que, de fato, ele não está lutando contra a obediência. Ele não é aquilo que nós chamamos, né, de antinomistas. Paulo não é antinomista, certo? Paulo não é isso. Ele está mostrando isso porque até mesmo Jesus Cristo, ele obedeceu ao Pai. O elemento da obediência continua presente dentro da carta, inclusive falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que obedeceu a Deus Pai. E outro elemento interessante aqui é falar sobre a glória, né? O elemento aqui doxológico. Também é um elemento, desculpe aqui, deixe-me escrever melhor, doxológico. É um elemento comum também dentro das cartas de Paulo, mostrar a glória com relação às pessoas da Trindade, aí no caso Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante também nós falarmos sobre isso, porque algo muito chave dentro da epístola é a mensagem do Evangelho, né? A mensagem da salvação que está contida aí, como nós já mencionamos, Jesus que se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo, né? Segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então você percebe que em tudo isso aqui, o Senhor Jesus Cristo que se entregou segundo a vontade, tudo isso aqui é o Evangelho. Tudo isso aqui é o Evangelho. Interessantemente, aqueles irmãos, aquelas pessoas, né, nem sei se podemos chamar de irmãos, os judaizantes, eles estavam tentando mostrar essa questão da obediência e é interessante Paulo falar sobre a glória que é dada a Deus Pai dentro do Evangelho, porque com toda essa ênfase na obediência à lei, era quase uma forma de buscar a sua própria salvação a partir das obras. E toda obra de salvação vai trazer uma glorificação, certo? Isso é óbvio. Se eu fui salvo, aliás, se eu salvei alguém, eu vou receber alguma glória por isso. Se eu salvo a mim mesmo, então eu vou enfatizar, sou eu quem vai receber a glória. É o que diz lá em Efésios, né? Que a salvação, né? Que a fé, a salvação não vem de obras, né? Vem pela graça, mediante a fé, e não vem por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a obra de salvação, ela precede uma glorificação.
Então, se eu salvo a mim mesmo, sou eu que vou receber a glorificação. E a mensagem do Evangelho, ela é loucura exatamente porque nós não recebemos a glória. É por isso que as pessoas não gostam da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque nós não conseguiríamos ser salvos por nós mesmos, então ele se entregou por nossos pecados, ele fez o que nós não podíamos fazer e ele recebe a glória pelos séculos dos séculos, amém. É simples a mensagem do Evangelho, porém ela é difícil de aceitar, porque quem recebe a glória não somos nós, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é um elemento doxológico aqui, já no início, já faz um prelúdio, exatamente, podemos assim, até assim chamar, contra essas pessoas que achavam que a salvação ela vinha a partir das próprias obras. E Paulo já quebra isso, e a forma muito interessante de quebrar isso é mostrar essa doxologia, porque a glória no final das contas da salvação, ela é somente de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Trindade. É uma obra somente trina, não é nossa, né? Nós dizemos que ela seria, então, monergística, né? Que tem uma fonte, né? Que é somente o próprio Deus, ela não é sinergística, mas isso é uma outra discussão que nós podemos tratar em seguida. Então vamos prosseguir aqui com o texto do livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9, meio que concluindo a nossa introdução aqui, aliás, a sessão de introdução de Paulo do livro de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Muito bem, aqui a gente vê que Paulo terminou a sua saudação, como nós falamos na sessão anterior, e agora ele já inicia a carta falando algumas questões aqui que nós vamos tratar. Bom, uma palavra-chave, que já é a primeira palavra aqui dentro desse texto, é a palavra admira-me. Essa é uma palavra interessante no grego, é a palavra, deixe-me colocar aqui a palavra deixe-me colocar aqui em grego, thaumazo. A palavra thaumazo é uma palavra que significa essa admiração. Paulo está impressionado com esses irmãos, mas nesse caso é um estar impressionado de uma forma muito negativa. Infelizmente, Paulo está aqui extasiado por conta da questão que esses irmãos estão passando, como ele diz aqui, tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. O que é interessante é que, normalmente, depois da saudação, o que Paulo vai fazer é nas suas cartas, logo depois da saudação, ele vai fazer um elogio àquela igreja para quem ele está escrevendo. Logo depois também ele traz alguma questão que está sendo tratada ali, mas que poderia ser feita de uma melhor forma, enfim. No caso aqui, não é o que Paulo faz. É como se Paulo não quisesse perder tempo, e ele tem uma coisa na cabeça que ele tem que dizer e ele vai dizer logo para esses irmãos. É mais ou menos um pai que vai repreender o seu filho e ele não quer perder tempo com outras questões e ele vai logo muito forte, sem tratar de outras delongas aí. Paulo já disse, admira-me. Então, ele está impressionado. Ele está impressionado com algumas questões que nós vamos tratar aqui. Primeiro, ele diz que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que eu quero mostrar aqui é uma questão que nós vamos chamar aqui uma questão pessoal, certo? Pessoal.
É porque quando a gente fala sobre doutrina, às vezes as pessoas pensam que é uma questão assim muito abstrata, assim, muito, sabe, impessoal. É doutrina, cada um pensa do jeito que quer e o importante é o amor de Cristo e tal. Eu até entendo essas pessoas que pensam assim. Porém, o que a gente precisa lembrar é que a doutrina é algo pessoal. Pode não ser a mim que está sobre mim que está tratando, mas está falando sobre Deus. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas estão fugindo do evangelho verdadeiro, elas estão fugindo de Deus. É algo pessoal, meus irmãos. É isso que Paulo está mostrando. Ele está dizendo, vocês fugiram do evangelho, vocês fugiram de Deus. Vocês estão se afastando do evangelho, vocês estão se afastando de Deus. Não tem como nós separarmos doutrina de Deus. Não tem como a gente dizer assim, não, isso aí é doutrina. O importante é a gente seguir o amor de Cristo, mas Cristo é doutrina. Se a gente larga a doutrina de Cristo, a gente larga Cristo junto. E não é isso que a gente quer. Então Paulo está dizendo, vocês estão passando tão depressa dessa pessoa. Vocês estão fugindo de Deus. Vocês estão desertando de Deus. E aqui vem uma outra palavra interessante, que é a palavra estejais passando, né? Essa palavra aqui, passando, é uma palavra no grego que tem uma ideia, certo? É a palavra metatisthesthé. Não precisa a gente escrever aqui. Metatisthesthé é uma palavra, deixa eu escrever aqui, talvez seja melhor para a gente, né? Então, deixa eu olhar aqui no grego. Metatisthesthé. Pronto. Essa é uma palavra que significa, é uma palavra militar, certo? Tem um pano de fundo militar. É a ideia de desertar. Então, o que Paulo está dizendo é que esses irmãos eles não estão simplesmente largando Deus. Eles estão desertando da batalha. Eles estão desistindo de seguir a Cristo, porque eles estão desistindo do Evangelho. Então, vocês estão desertando, vocês estão largando a guerra. Vocês estão jogando a toalha aí, porque vocês estão saindo dessa batalha. Vocês estão passando desse que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. Então é interessante também Paulo mostrar aqui que a questão de doutrina não simplesmente é uma questão pessoal, mas também é uma questão de guerra, certo? É uma questão de batalha espiritual. Nós, quando estamos defendendo a doutrina verdadeira, nós estamos lutando contra o próprio diabo. É uma questão da guerra, é uma questão que urge. Não é uma questão simplesmente, vamos aqui debater teologia porque é uma coisa legal. Não, isso é mais do que isso. É uma questão realmente importantíssima dentro da vida cristã, a uma doutrina verdadeira. Então, Paulo diz, vocês estão saindo, vocês estão desertando de Deus, da guerra que Deus chamou vocês para lutar. E vocês estão fazendo isso também tão depressa. A palavra no grego tacheios é uma palavra que vai dizer justamente, né, dessa questão tão facilmente esses irmãos, tão rapidamente esses irmãos saíram do evangelho verdadeiro, como eles desistiram de Deus tão rapidamente. E aí, mais uma vez, a gente entende que Paulo realmente deve ter saído ali na sua primeira viagem missionária, pregou para esses irmãos na Galácia do Sul, chega em Antioquia, depois de um tempo houve algumas informações sobre esses irmãos que estão se desviando da fé, e aí ele escreve a sua carta para os Gálatas, e ele diz, vocês saíram muito depressa, vocês desistiram tão facilmente do Evangelho de Deus. E ele vai mostrar por que eles desistiram desse Evangelho. Primeiro, porque esse Evangelho foi Deus que chamou, então ele tem uma origem em Deus, é um evangelho de Cristo, né? Então Paulo está impressionado porque eles fugiram de Deus, eles fugiram de uma forma tão depressa, eles desertaram e eles saíram do evangelho que é o evangelho verdadeiro. Que evangelho falso é esse que eles estão seguindo? É o evangelho que não é de Deus, que não tem sua origem em Deus, mas o evangelho de Deus é um evangelho da graça, certo? Então, esse evangelho verdadeiro que Paulo está falando aqui
tem uma natureza, né, sobre a qual nós temos falado aqui. Tem uma natureza que é de Deus e é uma natureza também graciosa, né? É um evangelho da graça, certo? Então, esses dois elementos aqui estão aqui mostrando o evangelho daquele, né? Ou seja, é um evangelho de Deus e é um evangelho da graça. Lembre-se que eram judaizantes, então essas pessoas queriam implantar mais leis sobre as pessoas. Então, a natureza do evangelho é essa e não essa que nós vamos colocar aqui. Não é do homem e não é de obras. Então você vai ver várias vezes aqui no livro de Gálatas que esse elemento de graça e lei vai estar sempre presente, esse debate aí, mas Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu estou pregando para vocês, que foi o evangelho verdadeiro, que vocês desistiram, é o evangelho de Deus e é o evangelho da graça, não é esse evangelho do homem aí e esse evangelho de obras para o qual vocês estão seguindo. Algo muito importante aqui dentro do texto de Gálatas também é essa questão aqui do outro, né? Como nós vemos aqui. Então, deixe-me colocar aqui melhor o outro, o qual não é outro. Essa palavra outro, você pode ver aqui, é a palavra outro aqui também, né? São duas palavras que no português significam outro, porém no grego são duas palavras diferentes que merecem a nossa atenção. A primeira palavra aqui, eu vou colocar, deixa eu colocar em azul e vermelho aqui, que é melhor. Paulo está falando ele está dizendo que esses irmãos saíram para um outro evangelho. Como eu falei aqui do evangelho do homem de obras, eu vou colocar em vermelho aqui também, para outro evangelho, o qual não é outro. Pronto. Então agora deixa-me explicar melhor o que Paulo está querendo dizer aqui. A palavra outro aqui, eu vou colocar um aqui e explicar melhor aqui embaixo, tá? A palavra outro aqui é a palavra, deixa-me ver aqui, isso, é a palavra heteron. No grego, a palavra heteron significa outro. No caso aqui, esse outro em azul, eu vou colocar aqui em azul também com um 2, e é a palavra haló, desculpe, haló. Muito bem. Essas duas palavras aqui, elas são as seguintes. A palavra héteron é a palavra diferente para diferente em essência, certo? Diferente em essência. Há toda uma discussão grande sobre isso e eu estou simplificando aqui com essas duas palavras, mas nós poderíamos dar uma aula inteira sobre essa diferenciação aí entre héteron e haló. No caso aqui, diferente em essência é a palavra héteron. A palavra haló é a palavra diferente, mas do mesmo tipo. Certo? Então, vamos dizer assim, a palavra héteron, ela fala de uma diferença absoluta. É uma diferença de origem, de essência. A palavra haló, ela fala de algo que é diferente, mas que tem uma essência igual, certo? Então é algo similar, apesar de não ser igual exatamente, mas ele tem uma fonte ali, uma origem semelhante. O que isso tem a ver com o nosso texto aqui? Tem tudo a ver, porque Paulo diz que esses irmãos estão passando tão depressa para outro evangelho, para um evangelho totalmente diferente do evangelho da graça de Cristo. Aí por isso, para não ficar uma coisa assim ambígua, ele diz o qual não é outro, ou seja, o qual não é um evangelho que eu estou falando aqui, que só tem de alguma forma, algumas diferenças aqui, talvez na forma de falar, talvez na sua apresentação, mas cuja origem é semelhante. Paulo está dizendo,
Eu não estou falando disso, eu não estou falando de pessoas que pregam de um jeito e de outro. Paulo está dizendo, estou falando de um evangelho que é totalmente diferente, que é um outro evangelho, um heteron evangelho. Não estou falando de um aló evangelho, um evangelho semelhante. Eu estou falando de um evangelho totalmente diferente, na sua essência, porque a essência do evangelho, a origem do evangelho verdadeiro é Deus. É esse evangelho que nós falamos aqui e não o evangelho do homem, o evangelho de obras, como nós mencionamos aqui. Então o que Paulo está dizendo é que esses irmãos precisam seguir para o evangelho verdadeiro, que é o evangelho que pode até ter outras roupagens, mas no final das contas é o evangelho que tem a sua essência em Deus, é o evangelho da graça, mas não um evangelho totalmente falso, o evangelho que é do homem, um evangelho que é de obras. E é bem interessante porque até em alguns momentos Paulo chega a falar do meu evangelho. Então, de fato, a forma como nós falamos do evangelho, às vezes é tão própria que pode até ser dito como nossa, mas é um aló evangelho. É um evangelho diferente, talvez na sua apresentação, no seu esboço, mas não é um evangelho diferente na sua essência. E é isso que Paulo está falando aqui com o outro e outro. Muito bem, quando ele diz senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Bom, é bem interessante também Paulo falar isso, porque são dois elementos bem comuns, né? Quando se está lutando aí com a doutrina na igreja. Aqueles que lutam com uma doutrina falsa, geralmente é isso que eles vão fazer. Eles perturbam as pessoas, né? Eles perturbam a paz da igreja e eles pervertem o evangelho de Cristo. São dois pontos muito fortes aí dos falsos mestres: perturbar a ordem da igreja e perverter o evangelho de Cristo. Eles pervertem o evangelho de Cristo quando eles perturbam a igreja, e o contrário também é verdadeiro, quando eles perturbam a paz da igreja, pervertendo o evangelho de Cristo. São dois elementos muito semelhantes, muito próximos daqueles que estão trazendo um evangelho falso. Como diz John Stott, né, lembrado no comentário aqui que nós temos tratado, a melhor forma de servir a igreja é crer e pregar o evangelho. É crer no evangelho e pregar o evangelho. A melhor forma de servir a igreja é você crer no evangelho verdadeiro e pregar esse evangelho verdadeiro. Quando você foge disso, você está servindo a igreja muito mal. Você está fazendo um desserviço à igreja, um desserviço ao evangelho de Cristo. Prossigamos então aqui para o versículo 8, quando Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa palavra anátema aqui, você já deve ter ouvido o seu significado, tem o significado de amaldiçoado, né? Condenado, enfim. Vou lembrar um elemento aqui de condenação também, porque ele também está enfatizado aqui no que Paulo está falando. A palavra anátema, seja amaldiçoado. O que Paulo está mostrando aqui, lembre-se de que uma forma que esses judaizantes, esses falsos mestres estavam querendo perverter o evangelho de Cristo, era lutar contra a própria pessoa de Paulo. Então eles estavam tentando deslegitimar o evangelho a partir da deslegitimação do próprio mensageiro. E Paulo está dizendo: olha, vocês talvez estejam aí se prendendo muito a essa questão aí do mensageiro. Então ele diz: mesmo que eu, ou qualquer outra pessoa, ou até um anjo venha do céu, qualquer pessoa, a questão não são as pessoas, Paulo está dizendo, a questão é o evangelho. Novamente Paulo está mencionando aqui o evangelho. A questão não é quem pregou para você, a questão não é a forma como ele apareceu para você, se ele veio numa visão ou se ele veio em forma de papel, enfim. O que importa é o evangelho. Se é um evangelho diferente do que foi pregado para vocês, Paulo está dizendo, então amaldiçoe essa pessoa, seja quem for. Isso está errado, isso merece uma sentença de maldição, de condenação.
Então Paulo é como se ele levasse o seu argumento às últimas consequências com isso que ele está falando aqui. Se essa pessoa, esse anjo, seja lá quem for, pregue um evangelho diferente, que seja anátema. E essa ênfase, né, ela é corroborada aqui quando ele diz novamente: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele fala 2 vezes e é interessante também Paulo mencionar isso. Obviamente, Paulo é a questão do que está em jogo aqui. É como se Paulo estivesse impressionado com aquilo que aconteceu, e aí ele joga as suas emoções, porque é a salvação das pessoas que está em jogo. Não é uma mera discussão teológica, não são meros pontos aí que estão sendo colocados um em relação ao outro. Paulo está falando de salvação e condenação. E aqueles que agem em desserviço da salvação das pessoas ou em serviço da condenação delas, pregando um evangelho falso de homens, de obras, de glória humana, que isso seja amaldiçoado. Essa é a última consequência do seu argumento e Paulo sustenta aquilo que ele está falando. Então, a gente vê aqui no final dessa introdução aqui do que Paulo está tratando, do versículo 1 até o versículo 9, a sua saudação, em que ele realmente menciona ali algumas questões sobre a igreja, a graça e a paz, mas já vai defendendo o seu apostolado, e aqui, mais uma vez, agora ele já enfaticamente mostra como ele está impressionado, né? A sua surpresa em ver aqueles irmãos fugindo não só da doutrina verdadeira, mas do próprio Deus e do seu evangelho. Então, eram essas questões que nós queríamos tratar aqui, do versículo 1 até o versículo 9, e que Deus nos abençoe. Vamos prosseguindo aí ainda mais algumas aulas, analisando o livro de Gálatas aqui para a Escola Charles Spurgeon Online. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.